Olá, eu me chamo Dharma Júnior e é uma alegria muito grande ter você aqui comigo hoje nessa nossa primeira Lacorde Class de 2026, esse encontro que nós teremos agora semanalmente aqui na Academia Lacorde. Para você ter um rápido overview do que é a Academia a Lacorde Class, lá no início da Academia Lacorde, um dos primeiros projetos que eu realizei foi a Lacorde Class. A minha ideia com a Academia Lacorde sempre foi compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, compartilhar perspectivas. E lá no dia 7 de fevereiro de 2016, eu iniciei a Lacorde Class. Na verdade, eu fundei a Academia Lacorde e semanas depois eu iniciei a Lacorde Class com esse objetivo, simplesmente de compartilhar gratuitamente os galgares dos meus estudos. Então, na época, a Lacorde Class acontecia quinzenalmente, e a partir desse ano de 2026, ano esse que completamos 10 anos de Academia Lacorde, esse é um momento muito especial, muito importante para mim. A história da Lacorde passa por diversas fases, mas hoje eu me encontro num momento onde eu quero acelerar o máximo que eu puder na entrega de conteúdo de qualidade, tanto de maneira, de modo gratuito aqui na Lacorde Class, bem como com as formações e programas de qualificação, enfim, com os demais cursos que a Academia Lacorde oferece e tem para oferecer. Pois bem, se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu me chamo Delma Júnior, sou flautista, escritor e sonautólogo. No decorrer da nossa jornada, nossa caminhada aqui na Lacorde Class, aqui dentro da Academia Lacorde, você vai entender um pouco mais o que é a sonautologia. Então, é importante você saber que eu sou, então, flautista, escritor e sonautólogo e um pesquisador ávido com relação à apreciação musical, sobretudo a escuta de um modo geral, mas a apreciação musical é o carro forte, é o carro-chefe do meu trabalho musical. Nesses 10 anos de Academia Lacorde, muita coisa aconteceu, cursos existiram, cursos deixaram de existir, e nessas últimas semanas eu fui revisitar todo o material que eu andei apresentando, que eu andei realizando aqui na Academia Lacorde, e eu encontrei muito material sobre apreciação musical, e é claro que, como eu falei, a apreciação musical é um objeto que me fascina muito, é um objeto de estudo que me fascina muito. E eu encontrei muitos materiais antigos sobre apreciação musical, que alguns eu até fiquei surpreso com a forma como eu apresentei e o quão importantes são aqueles conteúdos, aquelas ideias até hoje. Muitas vezes a gente, quando assiste um conteúdo próprio, depois de muito tempo, a gente começa a observar, nossa, como eu pensava equivocadamente, enfim. E muitos dos materiais que eu encontrei, claro que muita coisa eu mudei, eu ampliei, eu aprofundei, mas de um modo geral, muitas das concepções permanecem as mesmas. E teve uma dessas aulas que foi lá no início de 2016, no início da Academia Lacorde, quando eu então estava construindo o curso que se chamou Escuta Fina, que veio depois se transformar num clube, que é o Clube Escuta Fina, que existe ainda, está na Hotmart, agora tem um acesso diferente, mas está lá, acontece, muitas aulas gravadas tem no Clube Escuta Fina. Então, quando eu iniciei o Escuta Fina, uma das primeiras aulas que eu gravei, eu reassisti e me chamou muito a atenção pela maneira simples que eu apresentei, o que eu apresentei, e quão relevante é até hoje. E a nossa aula de hoje é justamente sobre, eu quero dar esse pontapé inicial na Lacorde Class, depois desse ato de 10 anos, eu quero reiniciar esse projeto da Lacorde Class, que são agora, ao invés de quinzenais, semanais. Nós teremos um encontro toda semana aqui. Então, eu quis retomar, trazendo essa
essa aula, essa minha primeira, uma das minhas primeiras aulas sobre apreciação musical, sobre escuta, lá de 2016, cujo esse tema, essa perspectiva que eu apresento se mantém consistente, se mantém útil, importante, e você vai entender nessa aula de hoje que a apreciação musical ela é uma jornada de escutas. Isso eu já tenho uma concepção há muito tempo. Muitas vezes a gente acredita que para apreciar música a gente simplesmente, sabe, coloca uma música ali, aperta play e está tudo certo. E estamos apreciando. Só que, na verdade, a prática da apreciação musical é uma prática que ela é muito densa, ela é muito ampla. Ela é muito ampla, não se limita, não se trata apenas de apertar play na música que a gente gosta e deu. Então, ela tem muitas camadas a serem exploradas. E, volto a repetir, a apreciação musical, ela é uma construção, ela é uma jornada de escutas. E é sobre isso que será a nossa aula de hoje. Antes de eu iniciar nossa aula, eu quero dar um recado muito importante sobre a nossa Lacorde Class. Se você quiser receber os materiais que serão utilizados aqui na aula no seu e-mail, você precisa cadastrar o seu nome e seu e-mail aqui embaixo. Gratuitamente, você vai receber toda semana, após a nossa aula, você vai receber no seu e-mail o material, o PDF que foi utilizado aqui na aula. Se cadastrando nessa newsletter da Lacorde Class, você recebe também 1 ou 2 dias antes um lembrete, um aviso da nossa próxima Lacorde Class, contendo alguma informação, alguma curiosidade sobre o tema que iremos trabalhar, tá bem? Então é muito importante que, caso você queira receber a notificação, o aviso de quando acontecerá a nossa próxima Lacorde Class, que será toda semana, é só para você receber aquele aviso, sábado temos nosso encontro, sábado ou domingo, então é importante estar na newsletter justamente para acompanhar essa nossa grade de horários. E, claro, nas mídias sociais, que você pode estar acompanhando sempre no @Academia Lacorde ou no meu Insta, que é @DelLimaJR. Tá bem? Então, esse é um convite muito importante, você se cadastrar aqui na nossa newsletter da Lacorde Class para ser notificado e para receber o material. Não tem como receber o material que a gente utiliza aqui se não tiver cadastrado. Não adianta, tá bom? Tem que estar cadastrado. E outra informação importante é que as aulas não serão apenas ministradas por mim, teremos outros professores, tá bem? Se você tiver algum tema, algum assunto que você queira explorar, você também pode deixar essa sugestão sempre aqui nos comentários das nossas aulas, tá bem? Você pode sugerir um conteúdo, alguma curiosidade que você queira que a gente explore aqui na Lacorde Class. Lembrando que a Lacorde Class é sempre gratuita, sempre teremos encontros semanais gratuitos, basta você estar aqui com a gente no nosso horário e local marcado. Vamos lá então? Agora a gente vai iniciar nossa aula aqui. Deixa eu só colocar aqui. Assim, melhor. Aqui o nosso slide, nosso material de apoio para a aula de hoje. Então, qual será o conteúdo de hoje? O nosso conteúdo é os 4 pilares da apreciação musical. Esse, então, que foi uma das minhas primeiras aulas sobre a apreciação musical. Perceba que foi uma das minhas primeiras aulas, então eu estava no começo do meu entendimento sobre a apreciação musical. E esses 4 pilares se mantêm muito vívidos, muito pertinentes até hoje. Eu lembro que na ocasião eu ministrei a aula intitulada Os 4 Pilares para uma escuta fina, para desenvolver uma escuta fina. Então aqui eu só fiz uma adaptação, porque o escuta fina agora tem uma outra proposta, mas a ideia é a mesma. Então aqui a gente tem essa apresentação inicial, onde tem apenas as informações protocolares para a gente ter esse registro dentro da Lacorde Class, tá bem? Então, apreciar é uma jornada de escutas, essa é a nossa primeira aula, começamos assim, a aula em si se chama Os 4 Pilares da Apreciação Musical. Quem ministrará essa aula serei eu, Del Lima Júnior, e a data de hoje, 7 de fevereiro de 2026, uma data super, super, super importante, pois é a data que completamos 10 anos de Academia Lacorde. Pois bem, vamos agora então ao conteúdo. Esse agora é o nosso conteúdo. Tá bem? Então, vamos lá. Nosso primeiro pilar. O primeiro pilar
você pode anotar aí no seu caderninho, no seu bloco de notas. O primeiro pilar é começar a escutar. Ou seja, comece a escutar. Esse é o nosso primeiro pilar. Aqui cabe a gente observar que escutar é diferente de ouvir. Talvez, se você já acompanha o meu trabalho, já assistiu alguma aula minha, você certamente já ouviu eu falar sobre essa ideia de que ouvir é diferente de escutar. Ouvir é algo natural a todos nós que temos nosso aparato auditivo funcionando em perfeito estado. Já a escuta é algo intencional, que exige esforço, exige um esforço cognitivo para que haja a compreensão, o entendimento, o envolvimento sobre aquilo que está sendo escutado, sobre o objeto que está sendo escutado. Seja este um objeto sonoro musical, seja este qualquer outro objeto sonoro. Uma pessoa falando, sei lá, sons de pássaros da natureza, para que você possa escutar e absorver o que aquele objeto sonoro tem a oferecer, nós precisamos nos esforçarmos. Ou seja, existe um esforço cognitivo, corpóreo, intelectual, uma série de camadas aí nesse processo. Mas esse é o nosso primeiro pilar. Comece a escutar. O compositor russo Igor Stravinsky define a escuta como um ato psicológico. Ouvir acontece com o ouvido, escutar acontece com a consciência. Essa é uma definição para corroborar com tudo isso que eu já falei. Agora eu quero mencionar sobre os 3 planos que Harold Copland apresenta no seu livro Como Ouvir e Entender Música. Ele fala que, basicamente, nós ouvimos de 3 modos. Ou seja, ele apresenta pelos 3 planos: o plano sensível, o plano expressivo e o plano puramente musical. Esse tópico eu vou trazer em uma desses nossos encontros da Acorde Class, eu vou trazer com maior profundidade esses 3 temas, porque eu gosto muito. Como eu mencionava, quem já acompanha meu trabalho, quem já assistiu alguma aula minha, sabe que eu mencionava muito esse livro. No começo do meu trabalho, da minha jornada docente com relação à apreciação musical, eu falava muito, eu usava muito esse livro. E eu uso até hoje, tanto é que eu estou trazendo aqui. Mas aqui eu quero dar uma provocada no Copland, nessa conceituação, nesse conceito que ele traz, nessa perspectiva do ouvinte. Então, assim, ele traz o plano sensível, expressivo e o puramente musical. Então, assim, ele traz o plano sensível como aquele plano onde a gente escuta por prazer. Assim, sabe? Só aperta play. Esse é o plano sensível, que é o plano sensorial, sabe? Aquela coisa tipo, sinto algo bom, sinto algo legal. O plano expressivo já é uma camada um pouquinho mais profunda, onde você entende o que o compositor quer expressar, ou você, por meio daquela obra musical, busca expressar algo. Aqui tem uma intenção por trás, tem consciência envolvido. No sensorial, no plano sensível, não, é por prazer. E o plano puramente musical é aquele plano onde você se envolve, não importa se você gosta ou não gosta, se aquilo representa, expressa algo para ti ou não, é puramente musical. Esses 3 tópicos são super importantes e, como eu falei, eu vou aprofundar em um outro momento, porque eu gosto desse tema, eu gosto dessa perspectiva que Copland traz. Mas aqui eu provoco, para que tudo isso aconteça, para que tudo isso de fato aconteça, é preciso, antes disso, começar a escutar. Começar a separar um momento do seu dia para escutar música, só para se deleitar ao som da música que você escolheu escutar. Então, antes do plano sensível, escutar pelo prazer, você precisa começar a escutar. Você precisa separar um momento para que você dedique-se apenas à escuta. Isso é um desafio tão grande, tão grande. Hoje em dia, mais do que antes, as pessoas estão cada vez mais distraídas. As pessoas assistem filmes, séries, mexendo no celular, conversando no celular, vendo stories, sabe? Então, qual é o problema disso?
A priori, nenhum, mas o poder de concentração está cada vez ficando mais pueril, cada vez mais fraco. Não consegue se dedicar a fazer uma única coisa. Bom, agora eu vou assistir esse filme, vou assistir essa série. Nada vai interromper. Vou assistir e ponto. Olha, se com algo que é audiovisual, ou seja, tu tem ali a informação visual acontecendo, as pessoas já se distraem. Imagina com algo etéreo, som. O som entra, tu pode ficar viajando com os objetos à sua volta, de repente você lembra de alguma coisa, de repente te dá sono. Então, antes de a gente entender essas camadas, os planos que Copland apresenta, do plano sensível, expressivo e puramente musical, é importante. Esse é o primeiro pilar que eu te proponho a praticar, a colocar nessa dinâmica de escuta, que é começar a escutar. E agora, no nosso próximo slide, a gente vai ter uma sugestão. Quer ver? Ó, experiência de escuta. E aqui eu vou trazer um repertório, uma sugestão de repertório para que você possa ter esse momento de começar a escutar. Aqui eu coloquei assim, ó, quem vem de uma base popular, ou seja, durante a vida toda escutou música popular, música com bandas, ou seja, aquela música que toca na rádio, tá certo? Tá legal? Então, quem vem de base popular, eu sugiro escutar Clair de Lune, de Debussy. Quem vem de uma base erudita, ou seja, tem na sua formação, na sua base musical, já está acostumado a escutar concertos, sonatas, óperas, enfim, obras do universo da música de concerto. Quem está acostumado, quem tem a base erudita, eu convido a escutar Fix You de Coldplay, certo? E agora essa terceira sugestão para essa experiência de escuta é um deslocamento cultural, ou seja, normalmente quem tem a base erudita, quem tem a base popular, não normalmente, tá? Pode ser que você tenha uma ampla experiência sonora musical e já escutou música de diversas culturas, mas partindo da minha premissa, quem está ministrando a aula sou eu, então assim, eu trago a minha experiência, os meus estudos, e o deslocamento cultural aqui é escutar essa música tradicional japonesa, Sakura, tá bem? Você procura no Spotify, procura no YouTube, tu vai encontrar com muita facilidade. Agora, nosso segundo pilar. O segundo pilar é busque músicas com instrumentos que te apetecem. Busque músicas com instrumentos, com instrumentação que te apetece. Esse é o segundo pilar. Lembre, a apreciação musical, ela é uma jornada de escutas. Ela não é simplesmente assim. Bom, a partir de amanhã eu vou começar a apreciar. Eu vou pegar toda a playlist que tem de Schoenberg para apreciar. Vou pegar todo o repertório do classicismo para apreciar. Vou pegar todos os jazz standards e vou começar a apreciar. Ok, você pode, não tem problema nenhum. Mas, sabe, 4 pilares importantes que eu considero nessa jornada de escuta. Um deles, o segundo deles, é você começar a escutar buscando músicas com instrumentos que te apetecem, para não forçar. Busque, você gosta de guitarra elétrica, você adora guitarra. Busca músicas com guitarra elétrica, com guitarra sendo solista. Mas eu gosto muito de sopro, sabe? Um exemplo real meu, quando eu era na minha adolescência, eu tinha uma banda de punk rock, eu tocava guitarra, cantava, aquela coisa enérgica, e aí tinha, na época ali, nos anos 2000, eu conhecia as bandas de ska, que eram as bandas que tinham essa pegada punk rock, hardcore, com um trio de metais, saxofone, trombone, trompete. Inclusive tinha uma banda, NoFX, tem. A NoFX, eles tinham, além do core, da banda tradicional, tinha um trompetista, que era o guitarrista também, tinha um trompetista. E aquilo era muito diferente, entende? E até depois eu falo sobre isso também. Mas o ponto é que para quem gosta de trompete, por exemplo, quem vem de uma base erudita, gosta de trompete, escuta esse tipo de música. É um exemplo, tem muitas músicas para você escutar. E hoje a gente tem muitas ferramentas que auxiliam nessa busca. A gente pode pedir para a inteligência artificial sugestões de, 10 músicas de gêneros totalmente diferentes que contenham tal instrumento como solista, ou que tal instrumento brilhe, apareça, entende? Seja protagonista, enfim, você pode digitar isso na IA e ela vai te sugerir essas músicas. Então essa
esse é o segundo pilar. Você vai se identificando com um universo novo a partir do instrumento que você já gosta. Entende? Então, é isso. E aqui a gente tem essas citações, né? O ouvido possui memória, afinidade, significados. Por isso buscamos timbres que geram simpatia. Então, assim, por que eu grifei significados? Significados dentro da perspectiva escutativa, da apreciação musical, ela tem uma importância muito grande. Muito grande. Porque todas as músicas, elas possuem dois significados. Eu não é assim, eu acho, estou afirmando. Todas as músicas possuem, no mínimo, tá? Mas possuem dois significados. Possuem dois significados. O intrínseco à obra, aquele compositor colocou essa música, significa isso, representa isso, é para tocar em tal lugar. Ok. A intrínseca à obra. E o significado atribuído, aquele que nós atribuímos. Aquela música, por exemplo, que você viu alguém entrar, sabe, no casamento, entrou a entrada da noiva com uma determinada música que você achou estranho. Nossa, sério que ela entrou com essa música? Mas para ela, ou melhor, para o casal, tem um significado. Então, lá tem um significado atribuído. A pessoa pode entrar com músicas totalmente provocantes para as pessoas, para os convidados, mas para ela tem um significado. Provocativa, né? Provocantes. Provocativa para todos os convidados, mas para ela tem um significado. Então, aí nós temos mais um significado. O intrínseco à obra e o atribuído. Por isso que eu grifei. Então, a gente vai aprofundar esse tema. Eu também tenho um fascínio muito grande por essa perspectiva, para aprofundar esse assunto, mas por hora é isso. Busque músicas com instrumentação que te apetece, tá bom? Então, assim, resumindo ali, a prática é identificar qual família instrumental, seja piano, cordas, sopros, voz, você tem mais relação ou interesse, tá bom? Esse é minha sugestão. E, claro, seguindo a sugestão, temos agora a nossa experiência de escuta. A experiência de escuta que eu trago como sugestão é a seguinte: para quem vem da base popular, primeiro movimento do concerto para clarinete de Mozart, tá bem? Para quem vem de base erudita, Here Comes the Sun, The Beatles. Ambas as músicas são agradáveis de se escutar, então, indiferente de qual base você tem, eu tenho certeza que você vai não será algo ruim, não será uma tortura, tá bom? Então, eu não sei qual instrumentação que te interessa, é só uma sugestão, tá bom? E o deslocamento cultural aqui para nós agora é Hagayaman, da tradição clássica indiana. Então, é o meu aconselhamento, mas você é livre para escolher a música com a instrumentação que mais te apetece, tá bem? Seguindo aqui com o nosso terceiro pilar. Nosso terceiro pilar é: escolha a música certa para você. Eu confesso que quando eu reassisti essa minha aula lá de 2016, nesse ponto, eu falei, caramba, eu falei isso mesmo? Escolha a música certa para você. E eu vou te dizer, tá? Faz muito sentido até hoje para mim. Por quê? Qual é a música certa? Qual é a música certa? É difícil dizer qual é a música certa. Só tem uma pessoa que pode dizer qual é a música certa para você. Você mesmo? Você mesmo. É a única pessoa que pode dizer qual é a música certa para você. Então aqui não é para você sair escutando, sugestão minha, tá? Terceiro pilar, sugestão de Del Lima Jr., sugestão essa que eu sustento até hoje, desde 2016, eu concordo com o que eu estou propondo, que é para você escolher a música certa. Para você. Para você não sair, agora eu vou começar a apreciar, vou escutar todos os clássicos de jazz. Eu imaginei isso anteriormente, né? Vou pegar agora toda a lista de Mozart, Johann Sebastian Bach, Vivaldi, vou pegar tudo e vou começar a escutar. Ok, você pode. É claro que pode. E se você tiver essa audácia, faça mesmo. Faça.
Se entregue, busque, baixe tudo, todas as músicas, sabe? Comece a escutar. Primeiro pilar, comece a escutar. Senta lá no seu sofá de manhã, no pós-almoço, início da noite, e escuta toda a obra de Bach, de Beethoven, de Ziggy Slap, de Armstrong, de, sabe, Hendrix. Escuta, escuta, vai atrás, busca. Mas, na minha sugestão aqui, o terceiro pilar é escolha a música certa para você. A música que você já está acostumado a ouvir. E vai explorando camadas disso. Lembra que eu falei que ia falar de novo sobre o NoFX, o trompete? Então, músicas com trompete é um exemplo, tá? Mas é um exemplo concreto de uma experiência que eu vivi há muito tempo atrás. Trompete é um instrumento que, a priori, não me fascinava. Eu não tinha conexão com o trompete. Eu conhecia o trompete apenas da fanfarra, da banda, da escola que eu tocava. Aí tinha lá, trompete, sabe? Ok, tem lá o trompete, tem a lira, beleza, tá tudo certo. Mas quando eu escutei o trompete dentro do gênero musical que eu já conhecia, que fazia parte da minha vida, que era o hardcore, o punk rock, para mim, o Del de 15, 16 anos, a música certa para aquele Del era o hardcore. Escutar outras coisas era estranho. Naquela época, hardcore era a música certa para mim. Então, ouvi Less Than Jack, que era uma banda de ska, que é uma banda que tinha aquilo que eu já conhecia, só que com o acréscimo dos metais. NoFX tinha aquilo que eu já conhecia, com o acréscimo do trompete. Então, é assim que a gente expande. É uma jornada, a gente vai conhecendo um instrumento novo, a partir daquele instrumento, um gênero novo, e vai se desvelando novas camadas que vão sendo construídas novas experiências que vão gerar novos significados. Por isso que a parte do significado me apetece muito, me encanta, porque é um desdobramento atrás do outro. Camadas e camadas sendo avançadas, sendo exploradas, e aos poucos a gente vai criando consciência disso. E aí, minha amiga, meu amigo, a coisa vai ficando cada vez mais interessante. Cada vez mais interessante. Mas o ponto aqui, vamos voltar para o terceiro pilar. Terceiro pilar, escolha a música certa para você. Então, aqui ó, o significado musical emerge da relação entre expectativa e experiência. Aqui é uma citação de Leonard Meyer, do seu livro Emoção e Significado na Música. Então, assim, perceba que a experiência, o significado musical, essa relação que a gente vai construindo, ela emerge entre expectativa e experiência. Expectativa e experiência. O ponto aqui é experiência. Eu coloco ressalva na expectativa, podemos falar sobre isso em outros momentos, mas experiência. Você tem que se propor a essa experiência. Tá bom? Então, qual é a música certa para você? A música que você já está acostumado a ouvir. E qual a sugestão de música aqui? Que eu vou colocar na experiência escuta? Nenhuma. A gente já vai direto para o nosso quarto pilar. Mas antes de irmos para o quarto pilar, deixa eu só fazer um registro aqui desse momento. Meu registro, deixa eu ver o registro aqui. Acorde class acontecendo. Ok. Deixa eu fazer um vídeo também. Um vídeo para convidar as pessoas que, porventura, não entraram na aula ainda, mas que podem acabar entrando. Então, deixa eu fazer um convite bem rapidinho. Fala, pessoal. Está acontecendo aqui a nossa Acorde Class, nossa primeira Acorde Class de 2026. A live já está acontecendo, a aula está acontecendo e você é meu convidado. Clica no link que está aparecendo aqui para você assistir a aula, tá bom? Forte abraço. Então, é isso. É legal que você depois vai ver os stories, você vai ver o bastidor aqui, o setup. Está muito, muito curioso, muito interessante. Então, vamos lá. Vamos para o quarto pilar, nos encaminhando agora para o final da nossa primeira Acorde Class, para o final dessa aula. Quarto pilar, submeta-se a novas sonoridades.
submeta-se a novas sonoridades. E aqui, esse ponto é bem legal, é bem importante, bem interessante, e agora a gente entra realmente inicia de fato a grande jornada. Os três pilares anteriores, eles estão dentro da nossa zona de conforto, certo? Os três pilares anteriores, eles estão, sabe, a gente não se desafiou a nada que gerasse desconforto. Comece a escutar. Primeiro pilar, começar a escutar aquilo que você está acostumado a ouvir. Sabe, é tranquilo. Se você está acostumado, só manter. Quer ver? Deixa eu só fazer um teste rapidão aqui. Enquanto eu falo, de repente eu inverto assim. Eu inverto que nem... Então, assim, o primeiro pilar é começar a escutar. Você começa a escutar aquilo que você está acostumado a ouvir. O desafio para dizer que sai da zona de conforto é você separar um momento. É você separar um momento para você escutar. Esse é um grande desafio. Você vai ter que entregar a sua atenção e isso é difícil. É muito difícil nos dias de hoje. A gente está sobrecarregado de estímulos visuais e auditivos que, sabe, parar por um momento e apenas dedicar a nossa atenção auditiva para um objeto sonoro, nesse contexto sonoro musical, é desafiador. É desafiador. Mas ainda está na zona de conforto. O segundo é buscar as músicas com instrumentação que te apetece. Você está ainda numa zona de conforto, você está buscando aquilo que você gosta, aquilo que você conhece. O terceiro pilar, escolher a música certa para você. Vê que eu nem coloquei a sugestão de repertório ali. Simplesmente deixei, né? Terceiro pilar, do terceiro pilar, a gente vai para o quarto pilar. Não tem experiência de escuta. Porque a música certa é você quem sabe, não sou eu. Eu nem vou sugerir algo, porque eu não sei qual é a música certa para você. Só você sabe. E agora a gente vai, então, para o quarto pilar, que é o pilar que sai da zona de conforto. Ele sai. Porque agora é para você se submeter a novas sonoridades. E quando eu falo novas sonoridades, eu estou falando de instrumentos que você não conhece, combinações de instrumentos que você não está acostumado a escutar, sabe? Então, ou até mesmo a exploração do instrumento que você está acostumado a escutar, mas de um jeito que você nunca escutou antes. Um exemplo concreto disso dentro do meu repertório, dentro do meu instrumento musical, é, por exemplo, vamos supor a pessoa vem da base erudita, sei lá, escuta apenas sonatas, alguns concertos onde a flauta brilha, mas está muito acostumado a escutar música de concerto para flauta e piano, para solista, né? Concerto para flauta e orquestra, ou concerto grosso, que tem flauta e outros instrumentos solando em contraponto com um pequeno grupo de música de câmara. Então, assim, ou até mesmo repertório de música de câmara, sempre nesse ambiente amistoso, agradável, gostoso da música de concerto, límpido, a depender do repertório, mas de um modo geral. Então, a pessoa daí sai desse e vai para um Jethro Tull. Jethro Tull, que é um rock onde você tem a flauta sendo explorada de um outro jeito, uma outra sonoridade. Esse que é o ponto que eu estou querendo dizer. Às vezes, dentro do próprio instrumento, tem outras sonoridades. Você vai escutar, por exemplo, Altamiro Carrilho, um grande flautista chorão, que nos deixou no ano de 2012, grande músico, mas tinha uma outra sonoridade. Super virtuosa, música maravilhosa, mas, entende? Quem está num determinado gênero, vai num determinado estilo, vai para um outro estilo, para outro gênero, começa não é que estranhar, mas, sabe? Pode ser que contraste, pode ser que não, e tá tudo bem. Aí você tem que submeter a novas sonoridades. O desafio aqui é encontrar repertório que te dê um certo, estranhamento. Nossa, o que é isso? Não, capaz que isso é música. Nunca tinha escutado dessa forma. Ou, voltando para o meu exemplo da flauta, por exemplo, o Greg Patilo, que faz beatboxing flute, que ele toca flauta e faz beatbox ao mesmo tempo. Ele surgiu é boa, né? Ele teve o seu, assim,
ele começou a ser percebido, escutado no ano 2007. Exatamente quase junto com o nascimento do YouTube. Então eu lembro que em 2007, quando eu conheci ele era um barato, assim, ele era um fenômeno. Só que alguns flautistas não curtiam muito. Por quê? Porque ele tem uma sonoridade sem a limpidez que a música de concerto exige. E isso, dependendo de quem escuta, gera um desconforto muito grande. Ok, dito isso, deixa eu só trazer a citação aqui, né, de Adorno, que dizia que a escuta formativa não busca apenas reconhecimento, busca transformação. E aqui é um grande desafio. A gente não vai sair em novas sonoridades onde a gente fica reconhecendo tudo. Você entende? A gente vai em busca de um repertório que amplie a nossa perspectiva, amplie o nosso conhecimento, que nos transforma de meros ouvintes, sem querer sem menosprezar, sem querer diminuir, mas sai de meros ouvintes do dia a dia, do cotidiano, da zona de conforto, dos 3 pilares, e passa agora a entrar numa outra postura. Nós transformamos a maneira como nos relacionamos com músicas, ampliamos a maneira como nos relacionamos com as músicas. Então, isso é muito importante. A gente não e esse é um processo de formação. A gente está construindo. Lembra? É uma jornada. A gente está construindo aqui. Então, não é apenas buscar para algo que a gente já conhece, né? Pelo reconhecimento, mas buscando transformação. E essa frase final é, assim, muito interessante, muito provocativa, porque a escuta madura exige um encontro com o que não é reconhecido. Se você ainda não consegue se entregar a novas sonoridades, é porque a tua escuta é igual. Vou te dar um exemplo, tá, para você ver porque estou enfatizando essa frase final. É igual um paladar maduro. Sabe, um paladar maduro é aquele que se permite experimentar, muitas vezes criar gosto por outros alimentos, alimentos naturais, alimentos que passam por processos de cozimento, enfim, mas que experimentam novos pratos, novos ingredientes, diferente de um paladar infantil que está sempre acostumado com o mesmo sabor, sempre adocicado, sempre buscando algo doce, sempre buscando algo processado e salgadinho, entende? Então, a escuta madura é tipo um paladar maduro. Só que para amadurecer esse paladar, ou seja, para amadurecer essa escuta, você precisa se entregar, se submeter a novas sonoridades. Então, esse é o nosso 4º pilar. E assim, nós fechamos a nossa aula de hoje. Se você tem alguma dúvida, você deixa nos comentários. Se você tem alguma sugestão para uma próxima aula, você deixa nos comentários. Você deixa nos comentários. Se você quiser receber esse material, você coloca o seu nome e seu e-mail aqui embaixo, nessa nossa newsletter da Lacorde Class, tá bem? Essa newsletter, ela tem a função principal de divulgar, de te lembrar que vai ter a aula e te enviar os materiais de apoio que a gente utiliza aqui nas aulas, tá bem? Esse é o objetivo primário. Eventualmente, com toda licença, eu vou estar convidando você a conhecer um ou outro curso, formação, mas sempre trazendo a informação da Lacorde Class, ok? Se você quiser saber mais sobre outros conteúdos, você tem aqui no site espaços para você se cadastrar para saber sobre determinado curso. Aqui na Lacorde Class, eu vou reforçar isso para você não ficar achando, não vou me cadastrar porque daí vai ficar mandando um monte de propaganda. Não, é só sobre a Lacorde Class. Avisar 2 dias antes que vai ter e depois o material de apoio. Eventualmente, eu vou estar colocando dentro da informação da Lacorde Class ou junto com o material de apoio, alguma informação que seja pertinente, plausível, que tenha coerência com o que a gente estudou sobre algum curso, alguma formação que a gente possa estar lançando ou apenas convidando você a fazer parte, tá bom? Mas esse é o nosso objetivo com a newsletter da Lacorde Class. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Se você acredita que esse conteúdo possa ser útil para alguém, você lembrou, fulano podia estar
tá assistindo essa aula que ia ser bem maneiro, ele ia curtir muito, ou ele ia ser provocado, compartilha com essa pessoa, tá bom? Então, agora vamos só finalizar aqui nossa apresentação com a nossa experiência de escuta, que é algo bem importante. Na experiência de escuta, eu estou sugerindo aqui para quem vem de base popular Atmospheres, de George Liggett, quem vem de base erudita Everything is Right Place, de Radiohead, e o nosso deslocamento de Arabi, de Toumani Diabaté e Siddiq Diabaté. Aqui você vai perceber que tem uma instrumentação diferente. Pode ser que não soe distoante, mas é diferente. Eu tenho certeza quase absoluta. São grandes as chances de que você vai achar, no mínimo, interessante. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Aqui estão as referências que eu utilizei. Eu deixei os títulos originais em inglês. E aqui, então, nosso slide final, com agradecimento. Muito obrigado por você ter assistido. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por você ter chegado aqui na Lacorde Class. Você que está aqui dá todo o significado desse trabalho. E realmente você é uma pessoa diferenciada porque está buscando conhecimento para além dos entretenimentos que tem pela internet, para você acompanhar mais sobre a Academia Lacorde e sobre os meus projetos. Você acessa o Instagram, @Academia Lacorde, ou o meu Instagram pessoal, @DelLimaJR. Tá bem? Então é isso. Encerramos aqui, né, a nossa apresentação. Deixa eu pegar a cena. É isso aí. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Deixe seu comentário o que você achou. Se inscreve na newsletter e nos encontramos na nossa próxima Lacorde Class, que acontece quando? Semana que vem, ou seja, é um encontro semanal. Teremos 50, nesse ano de 2026, teremos 52 aulas. Essa foi só a primeira. Nos encontramos semana que vem na nossa próxima Lacorde Class. Um forte abraço. Tchau.